Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Regiano Velovato, sou estrategista de neurovendas e treinador comportamental. E nessa aula aqui eu quero mostrar para você como que você pode mapear as dores, os sonhos, as necessidades do seu cliente. Agora, a pergunta que eu faço para você: o que movimenta será mais o meu comprador, o meu potencial cliente, o consumidor? Principalmente aí no seu segmento, segmento de automóveis, motocicletas. O que movimenta mais a pessoa que está indo comprar um carro com você? É o prazer de ganhar? É a aversão à perda? É o medo de perder? É evitar uma dor? O que será? Olha só que interessante, eu vou colocar aqui. Será que é evitar uma dor ou buscar um prazer? Por mais que você possa pensar que as pessoas buscam comprar um automóvel para realizar um sonho, muitas vezes é o primeiro automóvel da vida, ou trocar um automóvel por um muito mais confortável, mais seguro e assim por diante, as pesquisas mostram que independente do que a pessoa vai consumir, de maneira geral, quando ela busca evitar uma dor, ela movimenta muito mais do que quando ela vai buscar apenas um prazer. Ou seja, isso é uma questão de necessidade do ser humano. É uma questão cerebral mesmo, é um instinto do ser humano evitar dor, certo? Por quê? Porque ele tem muito mais medo de perder do que propriamente a ideia do prazer de ganhar. Embora as duas coisas também, o fato de ter prazer, esses estímulos de dopamina que a gente fala, prazer imediato, recompensa imediata, o futuro, também movimenta muita gente, tá? Mas você vai entender que mesmo quando a pessoa vai realizar um sonho, vai comprar o primeiro automóvel ou vai trocar de automóvel por um muito melhor, mesmo quando ela está nessa busca, nessa jornada que nós chamamos, que é a jornada do consumidor, mesmo assim você consegue mapear isso de uma forma muito legal que vai fazer com que você consiga, de forma estratégia, interferir de forma inteligente e estruturada nessa jornada para que o teu cliente tome a melhor decisão, dentro da visão de solução dele. Olha que bacana, porque existe aí um modelo mental de tomada de decisão, não é mesmo? E se você parar para analisar, esse modelo mental de tomada de decisão, ele muda muito pouco entre diferentes segmentos e produtos aí no mercado. Tanto para comprar uma agulha, para comprar aí uma bicicleta, para comprar uma motocicleta ou para comprar um automóvel, um apartamento, um avião. Ou seja, a pessoa primeiro ela percebe que tem lá um problema ou ela tem um desejo, ela tem uma insatisfação, ela começa então a pesquisar sobre aquele problema, sobre aquela insatisfação, sobre aquele sonho. Aí depois ela começa então a pesquisar possíveis soluções, sabe? Ela começa a pesquisar sobre as soluções, aí depois ela começa então a comparar opções, ou seja, ela já começa a seguir nessa jornada. Depois que ela compara opções e depois que ela estuda muito sobre isso, algumas pessoas mais, outras menos, ela toma uma decisão e depois dela tomar uma decisão, ela utiliza aquela solução e ela vai avaliar depois se ela fez um bom negócio, sim ou não. Perceba que esse ciclo, essa jornada do consumidor, ela pode demorar alguns minutos, alguns dias, alguns meses, alguns anos, depende muito de como é o perfil do consumidor e depende muito de qual segmento também, qual é o produto, o ticket médio que você comercializa, ok? Mas basicamente eles estarão sempre buscando o prazer, que é uma recompensa imediata ou futura, ou eles vão estar tentando evitar um problema, evitar uma dor, ou resolver um problema que está doendo demais aí, que está causando muito transtorno na vida deles, certo? E como é que eu faço então para mapear tudo isso? Para deixar isso de forma mais clara. E aqui vai uma grande dica, O que o cérebro humano gosta? O que o cérebro do meu cliente gosta? Ele gosta de clareza. Ele gosta de simplicidade, ele gosta de facilidade, tá bom? Ele gosta de novidade? Muito, ele adora novidade. Mas essa novidade, ela precisa vir com familiaridade, ok? Olha aí, vou repetir. Essa novidade, ela precisa vir com um certo grau de familiaridade. Tudo que é muito novo, tudo que é muito disruptivo tende a ser ignorado inicialmente pelo cérebro humano. Então, toda vez que você tem algo de extremamente novo, procure algo familiar nesse produto, algo que esteja mais familiarizado com o seu cliente, porque dessa forma ele vai se sentir mais seguro em tomar essa decisão de compra, ok? É aquela velha história. Então, você tem algo novo, ou seja, você tem algo que já existe com uma nova roupagem.
Os automóveis são campeões em fazer isso. A indústria automobilística, ela é campeã em fazer isso, né? Ou seja, elas pegam os modelos e estão sempre colocando novas roupagens. Os lançamentos que elas fazem com certa frequência, se você for olhar, são muitas vezes mudando poucos detalhes, certo? Alguns modelos um pouco mais do que outros, de maneira geral, mas a ideia é o quê? É trazer algo que já é familiar, né, daquele cliente que já gosta daquela linha e traz uma nova roupagem. Muitas vezes muda o design, muda alguma coisa, muda a motorização, muda alguma coisa que está aí por dentro do automóvel, justamente para trazer o quê? Essa familiaridade juntamente com a inovação, com a novidade. Essas duas coisas juntas, elas são muito poderosas para o cliente tomar a decisão, para que ele se sinta seguro e ele fazer essa compra da maneira que ele gostaria, tá bom? E como é que eu vou então fazer esse mapeamento? Bom, olha só, no momento que eu identifico, eu preciso identificar aí com minhas perguntas, né, aquelas perguntas inteligentes que você sabe fazer com o seu cliente, perguntas de situação, perguntas de possíveis problemas, perguntas de implicação de problemas, perguntas de necessidade de solução, metodologia Spindler e o Hackman, né, você já entendeu. Ok, a partir dessas perguntas inteligentes, você vai então mapear possíveis problemas, desejos ou sonhos através da frequência e também através da intensidade. Como assim, professor? Vamos imaginar que a pessoa chega até você para comprar um novo automóvel e ela fala para você, através dessa conversa informal que você está tendo com ela e tal, desse briefing, né, que você está fazendo com esse cliente, ela fala para você que ela está viajando demais e ela precisa trocar o automóvel por um automóvel mais econômico, porque isso está impactando demais na renda dela, da família dela, e ela precisa resolver esse problema, tá bom? Ou seja, você identificou aí um problema. E a pergunta é, qual é a intensidade desse problema? O quanto que realmente esse cliente está disposto a resolver esse problema? Ok? É através da intensidade e da frequência que você vai descobrir isso. E você vai perguntar para essa pessoa, olha, de 0 a 10, o quanto que isso está te incomodando? O quanto que isso está tirando sono? O quanto que isso está comprometendo a sua renda? Porque a partir do momento que você vai medir isso, mensurar isso através da intensidade, você já consegue ter um termômetro de quanto esse cliente está disposto a resolver isso naquele momento. Porque se ele falar para você, olha, não, isso vem me incomodando e tal, eu tenho gastado mais do que o normal, mas ainda está dentro do controle, estou conseguindo ainda controlar. Ora, a intensidade não é muito forte. A frequência pode ser forte, pode ser grande, você pode perguntar assim, tá, mas está estourando o teu orçamento todos os meses com esse teu automóvel? Ele vai falar, não, cada 2, 3, dependendo da região que eu faço, cada 2, 3 meses estoura o meu orçamento e isso me incomoda um pouco, mas depois eu já consigo manter. Ou seja, intensidade baixa com frequência baixa, gente, vou colocar aqui, intensidade baixa com frequência baixa, há uma possibilidade muito remota do cliente investir grande dinheiro para resolver isso, tá bom? Certo? Um sonho é do mesmo jeito, funciona da mesma forma. O quanto que você realmente está querendo realizar esse sonho. O quanto que realmente esse sonho está tirando sono. O quanto que você está apaixonado por esse novo lançamento dessa marca. O quanto que realmente você está encantado com esse novo modelo que surgiu agora da linha que você utiliza de automóvel. Ou seja, quando ele tem um desejo, você também pode mapear. Agora, não confie em intensidade baixa e frequência baixa. O cliente normalmente não tem muito interesse em investir altos valores quando a intensidade é baixa e a frequência é baixa. Agora, quando é o contrário, ora, se ele falar para você, olha, isso aqui está me tirando sono, é toda semana estoura o meu orçamento, Ou se for para realizar um sonho, olha, desde que lançou esse modelo, cara, eu nem duro mais direito, estou ansioso, eu queria vir aqui experimentar, não vejo a hora de poder andar com ele, fazer o test drive e tal. Ou seja, intensidade alta, frequência alta. Ou seja, isso mostra que o cliente está disposto emocionalmente, se a gente trabalhar essa parte emocional, do estado emocional do cliente, ele está disposto naquele momento a investir para ter aquele desejo que ele tem, aquela dopamina, a frequência que a gente fala de recompensa imediata, né? Ou não. Ou no caso aí, para resolver um problema também, se ele já está
com uma frequência muito alta do problema e intensidade alta, ele também está disposto a resolver isso imediatamente, tá bom? Então olha só, nessa aula eu quis mostrar para você de uma forma bem rápida, bem resumida, como que você pode, através aí do mapeamento das dores ou dos desejos do teu cliente, entender de forma clara o quanto que ele está disposto a investir aí para comprar o produto de você nesse momento, certo? E aí eu falei para você também de algumas coisas que o cérebro humano gosta muito, que é de clareza, familiaridade, ele gosta de novidade, ok? Mas ele gosta principalmente de clareza, simplicidade e familiaridade. Ou seja, ele não gosta de coisas muito complexas, muito difíceis de entender. Por isso que a gente fala sempre que você não deveria, por exemplo, falar para o seu cliente, dar mais do que 3 opções para o cliente de modelo para ele escolher. Porque quando você coloca mais do que 3 opções, ao mesmo tempo de modelos de automóvel para ele escolher, o cérebro já começa a entrar em bug, que nós falamos já entrar em parafuso, porque já começa a ficar muito confuso, dar muitas opções para o cliente. Então evite dar muitas opções. Clareza, simplicidade, facilidade. O cérebro precisa de coisas mais simples para ele poder resolver muito mais rápido, tá bom? Então eu te espero na próxima aula, já em seguidinha, onde eu quero trazer um outro assunto muito legal aqui. Como você pode diferenciar a sua oferta? Ou seja, o cliente não compra a sua proposta, o cliente compra a sua oferta. E como é que você pode, então, utilizando a neurovendas, diferenciar dos demais vendedores, dos demais concorrentes, a sua oferta? Te espero daqui a pouco para mais essa super dica de neurovendas.